Entrevista. Agora 8 horas mais 32 minutos, convidado do nosso Jornal da Cruzeiro na manhã desta sexta-feira para tratar de um assunto muito importante que é com relação aos leitos Covid aqui na cidade de Sorocaba. Já estamos em contato na ponta da linha com o gestor da Santa Casa de Sorocaba, Padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Padre, muito bom dia, satisfação falar com o senhor mais uma vez, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Bom dia, André, bom dia, Cibele. O prazer é meu poder estar aqui partilhando com toda a equipe da Cruzeiro FM, os ouvintes, sobre as questões de saúde pública. Legal, padre. Bom, inicialmente falar sobre essa questão que tem preocupado tanta gente e foi motivo principalmente da nossa região de Sorocaba, né? Lógico, a Santa Casa atende mais os munícipes da nossa cidade, mas a região como um todo e o estado tem se preocupado com isso, que é o aumento no número na ocupação de leitos Covid no estado de São Paulo. E aqui em Sorocaba não é diferente. Sendo a Santa Casa uma referência no atendimento SUS em nossa cidade e também nesse atendimento Covid, a situação é preocupante no Hospital da Santa Casa, né, padre? Eu gostaria que o senhor atualizasse a situação, por favor, especialmente no que diz respeito aos leitos Covid. Exatamente. Nós estamos com 100% de ocupação na UTI Covid e na enfermaria Covid da Santa Casa. São 40 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria. Infelizmente, algumas pessoas, elas têm ideias equivocadas a respeito da pandemia e de alguns acontecimentos, como, por exemplo, falar que o motivo é que acabaram as eleições e agora surge a pandemia. Bem, eu, pelo menos, não tenho partido político declarado e nenhuma tendência ideológica para atrapalhar o hospital. E há 3 semanas atrás, em outro meio de comunicação social da cidade, uma outra rádio, eu tinha feito uma entrevista e tinha alertado, tanto é que viralizou na cidade, há 3 semanas, sobre o perigo que nós estávamos por causa do aumento gradativo dos casos. Não tinha tido nem o primeiro turno das eleições, eu tinha feito essa advertência, eu gravei um áudio, inclusive esse áudio viralizou, e acredito que muitos que estão agora me ouvindo receberam pelo WhatsApp há 3 semanas, no início do mês passado, essa advertência. Agora, padre, o senhor avisava essa questão do aumento do número de leitos, com ampliação dos casos, mas e agora? O que pode ser feito pela Santa Casa? O que cabe ao senhor fazer para tentar resolver se a implantação de novos leitos, daqueles que foram também desativados, em virtude da diminuição dos números, né? É possível fazer esse processo de forma rápida e cabe ao senhor ou é preciso a prefeitura também ou o Estado intervir nessa situação? Como é que funciona isso para o nosso ouvinte entender, para que mais leitos estejam à disposição da população, leitos Covid-19, eu digo, né? Sim. Veja, Fábio, a Santa Casa de Misericórdia, ela não tem mais capacidade de ampliação. Nós estamos com a capacidade máxima. No mês de setembro, quando houve a queda das pessoas com sintomas e com complicações, nós poderíamos ter optado, junto com o governo municipal, em diminuir esses 40 leitos, porque assim o fizeram todos os hospitais públicos e particulares da nossa cidade. Nós fomos na contramão, mantivemos os 40 leitos de UTI, mesmo quando estava por volta de 40% de ocupação, correndo o risco da maledicência de alguém ou até do questionamento do Ministério Público, questionando por que manter leitos se a gente estava com 40%, 45% de ocupação, mas graças a Deus nós não desativamos. Porque quando você desativa uma ala de UTI
para você recompor novamente, levam semanas, é complicado. Não é como pegar um televisor, um aparelho e você colocar numa tomada. Não é assim que funciona. É muito complexo a montagem de equipes, de profissionais de saúde, de fluxos, de aluguel de materiais. Então nós, aqui, mais uma vez, pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, nós mantivemos esses leitos. Senão teria sido caótico. E os leitos de enfermaria também. Há 2 semanas, o Dr. Fernando Brum, que preside o comitê, nomeado pela prefeita Jaqueline Coutinho, também é o nosso diretor técnico da Santa Casa, levou até a prefeita a situação e começaram negociações de mais 30 leitos que podem ser implantados no galpão ao lado da UPH da Zona Leste ou em outro hospital público da cidade, filantrópico, né? Como, por exemplo, um Santa Lucinda, vamos supor, né? Ou um GEPASSE. Então, as tratativas estão caminhando, talvez seja em um desses hospitais, não, porque a Santa Casa não comporta mais. Também do lado do galpão fica muito caro, porque você tem que montar toda uma equipe, ele encarece demais. As pessoas não entendem isso, né? Quando você está dentro do hospital, é um preço. Quando eu faço em um galpão, o preço triplica. Por quê? Porque dentro do hospital eu já tenho eu já tenho o expurgo, eu já tenho o DML, né, para guardar o material de limpeza, eu já tenho uma cozinha industrial. Num galpão, eu tenho, por exemplo, uma cozinha industrial. Eu tenho que levar comida congelada, é 3 vezes o preço. Aí pode vir alguém ainda nos questionar ou achar que nós estamos superfaturando. Então é muito traumático para nós essa pandemia, porque estamos cansados, né? Tem sido uma luta desde o mês de abril, então as nossas equipes estão cansadas, eu também, como diretor, estou cansado, é um processo de esgotamento muito grande, e não bastando isso, existe questionamentos, às vezes, de um Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que quer detalhamento, existem pessoas nas redes sociais mentirosas, maldosas, covardes, falando que é mentira, que os leitos estão vazios, né? Aliás, todas as entrevistas que eu dou, quer nessa rádio, quer em outras, eu desafio essas pessoas que ficam no Facebook, né? Porque o Facebook deu voz, espaço a essas pessoas que são corajosas só na rede social. Eu estou desafiando mais uma vez aqui. Você que está me ouvindo, você que faz postagem que é mentira, seja homem, seja mulher, tenha caráter, vem agora, eu estou hoje aqui na Santa Casa, a manhã inteira vou te receber com alegria, vamos colocar os EPIs de segurança e você vai entrar comigo lá na UTI Covid para ver se os 40 leitos não estão lotados. Então vamos tomar muito cuidado, porque essas fake news, elas atrapalham a gente, elas desanimam, né? A gente já está tão cansado e ainda tem que lidar com comentários de pessoas limitadas intelectualmente ou maldosas, né? No mínimo isso. Padre Flávio, bom dia. Cibele? Claro que bom dia, Cibele. Bom dia. O assunto que mais preocupa, a doença que preocupa é a Covid-19 e está acontecendo toda essa situação. Mas alguns ouvintes, no decorrer dessa semana, nos questionaram para a gente perguntar para os gestores públicos, e é o que eu faço agora com o senhor, da questão da saúde, como que está a situação dos outros leitos da Santa Casa com relação a doenças não Covid. Se assim a gente pode chamar, leitos seja de enfermaria, seja os outros tratamentos, como que continua acontecendo isso e como que está neste momento, padre? A situação está de muita lotação e isso está acontecendo no Brasil inteiro porque a gente pegou aí uma sequela da primeira onda desta pandemia. O que é essa segunda onda para não Covid? É o seguinte, Cibele, muitos idosos, por exemplo,
nos meses de junho, julho, por não saírem de casa, ficaram com medo de ir ao posto de saúde, de trocar suas receitas, de tomarem os seus remédios, e agora eles estão vindo com complicações cardíacas, com complicações como infecção urinária, né? Então aumentou muito no hospital, na nossa enfermaria clínica, o número principalmente de idosos, repito, que por medo, naqueles meses, não saíram de casa e desenvolveram outras patologias ou complicaram aquelas que eles possuíam. Também outros grupos deixaram de fazer exames. Na própria Cruzeiro FM, eu fiz a denúncia no mês de junho ou julho aproximadamente, de que eu tenho que fazer 400 mamografias aqui na Santa Casa. Teve mês que apareceu aqui 100, 110. Por quê? Com medo de aglomeração. Quer dizer, isso é um erro crasso. Eu fiz a denúncia, está aí no histórico das rádios. Eu fui totalmente contra. Um outro elemento também foi o cancelamento de cirurgias eletivas. Também fiz essa crítica na Nobre Cruzeiro FM. Vocês devem se lembrar disso. Eu fui contra a orientação dada do Ministério da Saúde e depois passada também pelo governo estadual, porque, na minha opinião, não tem nada a ver com a realidade de uma Santa Casa. A ala Covid é uma ala totalmente separada do hospital, não tem nada a ver com o centro cirúrgico, não tem nada a ver com a enfermaria. Bem, eu avisei que o tiro estava sendo dado no pé e deu, porque aquelas cirurgias eletivas que foram canceladas, o que é cirurgia eletiva? É aquela cirurgia agendada. Então, por exemplo, a pessoa ela tem que ir tirar a vesícula, estou dando um exemplo, estava agendado, é eletiva, é agendada. Então, foi cancelada. Aquela pessoa que estava saudável, onde ela ia ficar aqui um dia internada para tirar a vesícula, agora ela veio aqui como emergência, passando mal, com uma infecção grave, com complicações. Então, nós estamos com todas as outras enfermarias lotadas. A maternidade também está lotada. Não sei se porque também as pessoas ficaram mais em casa no começo da pandemia e agora começam a ter mais filhos, porque nunca vi a nossa maternidade 100% lotada. E assim também, saúde mental, a ortopedia, a oncologia, todas as nossas especialidades. Nós somos um hospital de alta complexidade, né, em todos os tratamentos de saúde. Então, realmente é um problema muito grave que nós estamos passando, mas com a graça de Deus a gente vai vencer, porque fazemos com dedicação, com carinho, com amor. Não somos perfeitos, mas estamos aí lutando, Sibeli. Legal. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba. Padre, vamos para uma rápida citação dos nossos apoiadores. Vamos continuar com o senhor, continue na linha, padre, porque temos mais assuntos a tratar, até porque é um assunto muito sério. O padre Flávio levanta uma questão importante, até porque não são só os leitos Covid que estão lotados. O padre Flávio relata aqui no Jornal da Cruzeiro a lotação de outros leitos da Santa Casa de Sorocaba, leitos não Covid. Vamos tratar um pouco mais deste assunto dentro do Jornal da Cruzeiro, na segunda parte da entrevista com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Vamos para a citação dos nossos apoiadores e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa entrevista. 8h mais 48, de volta com a nossa entrevista com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba. E padre, na resposta que o senhor deu a Cibele, o senhor falou dessa questão da lotação do Hospital da Santa Casa como um todo, não só dos leitos Covid, tanto leitos clínicos como também leitos de UTI da Covid-19, mas também uma lotação de uma forma geral no Hospital da Santa Casa como um todo, em virtude de doenças que acabaram se agravando porque as pessoas durante a pandemia não compareceram para a realização do tratamento, dos exames, enfim. Agora eu pergunto ao senhor, o senhor que é um exemplo de gestor, inclusive muitos elogios aqui no nosso Facebook, a gestão que o senhor faz na Santa Casa de Sorocaba,
são elogios do poder público, de pessoas da sociedade, enfim. Como gestor, que solução o senhor tem para atender toda essa demanda que procura o atendimento na Santa Casa de Sorocaba? Seja dos leitos Covid, seja por conta de outras doenças. Como trabalhar isso a partir de agora, padre, para atender toda a população, que ninguém fique desassistido? Olha, primeiramente, eu não posso, André, deixar de falar, porque eu sou um discípulo de Jesus. Então, primeira coisa, oração. Tudo fazemos aqui com oração. Contamos com a graça de Deus. Primeira coisa, oração. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, fazemos tudo com oração. Segundo, estamos fazendo reuniões com equipes desde a época que tínhamos somente 45% de ocupação, nós já estávamos montando equipes para essa segunda onda. Então, gestão hospitalar. Fizemos. Tenho aqui na Santa Casa uma equipe incrível de profissionais de saúde, médicos, enfermagem. Olha, a equipe é fantástica. Terceiro ponto, diálogo com o governo municipal. Acabaram-se as eleições, quero agradecer à prefeita Jaqueline Coutinho, que sempre me ouviu, me apoiou, não cansei de falar isso, e durante esse crescimento eu falei com ela e ela dando todo o apoio para fazermos uma gestão, especialmente o Dr. Fernando Brum, à frente do comitê, para não acabar com a assistência, não comprometer a assistência da população. Prefeito eleito, Rodrigo Manga, esteve já comigo essa semana, também conversamos bastante, demonstrou total apoio, seja para a questão da Covid, eu conversei com ele, como também ele deve se preparar, junto com a futura pessoa que estará à frente da Secretaria da Saúde, para a dengue 2021, porque a dengue é um problema sério e tem feito muito calor e está chovendo muito. Essa chuvarada é criadouro, né, para a dengue. Então também eu tenho um bom relacionamento com o eleito prefeito Rodrigo Manga. Um outro ponto é nós fazermos o que for possível para girarmos leitos no hospital, né? Lógico que a gente não pode dar alta de forma aleatória, mas nós procuramos fazer uma gestão inteligente para que o hospital possa rodar. Agora, a minha preocupação é de que ontem ainda eu falava com o Dr. Carlos do Adib Jatene, na primeira onda da pandemia, o governo do estado de São Paulo investiu dinheiro lá. Então eles chegaram a ter 35 leitos de Covid. Agora eles estão somente com 10 e o governo do estado já comunicou que não vai colocar ali dinheiro. Falei com o Dr. Carlos, até pedi autorização, se eu podia comentar isso na rádio, ele disse que não tinha nenhum problema, porque é público. Também falei com a Maristela Ronda, do CHS, a Seconce, que também uma amiga que eu quero muito bem, e ela disse que só está com 10 leitos e não há previsão do Estado. Então, eu espero que os nossos deputados estaduais e mesmo os federais cobrem do governador Dória uma atitude. O governador não pode deixar a situação desse jeito. Ele tem que voltar a aumentar o número de leitos no Adib Jatene e também no CHS. Então, eu estou contando que haja esse bom senso, porque senão vamos ter problemas sérios. E o senhor tem conversado também com a Prefeitura de Sorocaba, evidentemente, né? O senhor mencionou, mas com o Dr. Fernando Brum, que é diretor da Santa Casa, diretor técnico da Santa Casa, e é coordenador também do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a possibilidade, e foi cogitado isso, de reestruturar um hospital de campanha, assim como foi feito na Arena Multiuso, padre. Como é que está essa questão? Se isso é uma possibilidade que está sendo cogitada também. Sim, eu troquei uma ideia com ele, mas está no portal de transparência da Prefeitura de Sorocaba, dos 58 milhões,
só sobraram 4 milhões. Então, é bem complicado, porque as prefeituras, elas foram usando o dinheiro e tiveram que usar, tanto é que ninguém morreu em ambulância aqui em Sorocaba por falta de ar, devido à pandemia. Aqui eu parabenizo a prefeita Jaqueline, que confiou no trabalho da gente, e também naquela época havia verba federal para o hospital de campanha. Também parabenizo, porque o povo não sabe, né? Então a gente tem que falar a verdade aqui. Quero parabenizar também o deputado Vitor Lippe e a deputada Maria Lúcia Amari, que lutaram durante toda a pandemia para implantar mais leitos em todos os 48 municípios. Foram inúmeras as reuniões que fiz com o deputado Vitor Lippe, junto à DRS, na época estava também o Dr. Milton Palma, agora está à frente a Kelly, e que também temos um bom relacionamento, e o Dr. Vitor Lippe, que é deputado, médico, se dedicou demais ajudando a implantar na nossa filial também, lá em Itapetininga, leitos de UTI com a prefeita Simone, leitos de UTI também em Porto Feliz, Piedade, São Roque. Houve toda uma articulação para termos uma boa quantidade. Também a deputada Maria Lúcia Amari conseguiu muitos respiradores durante a pandemia junto ao governo do estado para Santa Casa, para o hospital de campanha. Então, às vezes a população, os munícipes não sabem os bastidores. Eu quero aqui parabenizar, eu acho que as autoridades políticas da nossa cidade, independente de partido, foram muito sóbrias, dedicadas, quer o legislativo, quer o executivo, e aqui eu não estou jogando confete nos políticos, não, estou falando a verdade. Pode ser que algum outro não seja tão dedicado, mas esses que eu mencionei, principalmente, se dedicaram muito, e também o nosso legislativo, existiram figuras de grande dedicação e preocupação durante toda essa pandemia. Legal. Padre, temos aqui também a participação de muitos ouvintes, não vamos conseguir citar todos no Facebook. Sibeli está acompanhando, né, Sibeli? A participação maciça dos nossos ouvintes, né? Sim, muitos ouvintes elogiando a gestão do Padre Flávio. Eu vou citar alguns nomes aqui, não dá para falar todo mundo, mas a Sônia Regina, o Alexandre, o Marcos, tem também o Conrado e muitos outros aqui no Facebook elogiando a gestão da Santa Casa. E o Marcos Patrocínio faz um questionamento bastante interessante, dentre tantos outros que recebemos aqui. Ele fala que neste momento delicado e que enfrentamos essa superlotação e essa chamada segunda onda da Covid-19 às portas, o que a população de Sorocaba pode fazer de concreto para ajudar a Santa Casa neste momento crítico da saúde em nossa cidade, Padre? Olha, a pergunta é muito oportuna e boa. Olha, se nós todos capricharmos aí, usando máscaras, a gente já consegue evitar, segundo os infectologistas, 90% de complicações. Mais higienização das mãos, porque, lógico, eu estou de máscara, mas eu não estou passando álcool gel, e eu, ao tocar involuntariamente no meu rosto, que está com a máscara, eu posso contaminar a própria máscara. Então, a máscara, junto com a higienização constante das mãos, evitando aglomerações, zera a pandemia. Se 100% da população hoje fizesse por 20 dias, isto zeraria, porque realmente não teria como o vírus propagar, né? Infelizmente, a gente vê aí aglomerações desnecessárias. Infelizmente, nós vemos constantemente, por exemplo, barzinhos lotados. Eu entendo, por um lado, que todo mundo está cansado. Eu mesmo gosto também de comer alguma coisa, né? Particularmente aqui uma propaganda. Gosto, quando depois de meses ficou fechado, fui lá no Outback, que eu gosto daquele franguinho deles, fui lá. Tinha distanciamento, não tinha nenhum problema, também fui. Lógico que é gostoso,
a gente comer alguma coisa, mas ter baile funk, pancadões, desculpe, não é baile funk, eu errei, peço desculpas. Eu estou falando dos chamados pancadões, ou festas, ou barzinhos onde está todo mundo ali se abraçando, se beijando, sem máscara, sem cuidados. Então, aglomerações desnecessárias fazem com que o vírus se multiplique. Por isso que, nessa segunda onda, o que eu percebo é um perfil mais jovem. A quantidade de jovens entre 20, 25 anos até os seus 35 são os que mais estão, no atual momento, doentes em casa, com febre, perda do paladar, fadiga. São muitos. São amigos meus, são membros da igreja, são funcionários do hospital. O público jovem está doente, repito, em uma outra rádio da cidade, há quase um mês, e viralizou. Eu falava isso. Está nos jovens. Portanto, não tenham contato com os idosos, ou aqueles que têm algum tipo de comorbidade e, portanto, outras doenças, pessoas diabéticas, pessoas com problema de pressão arterial, pessoas que têm obesidade mórbida, né? Então a gente não expor essas pessoas que não são tão queridas ao risco da Covid-19. Legal. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa de Sorocaba. Padre, eu queria mais uma vez agradecer a participação do senhor. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM e um bom trabalho à frente da Santa Casa de Sorocaba, à frente da UPH, da gestão da UPH da Zona Leste também, né, padre? Que é responsabilidade da Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Que esse momento passe o mais rápido possível para que tenhamos tranquilidade, que o trabalho na Santa Casa retorne à normalidade e todos possam ser atendidos com dignidade. Todos já são atendidos, a gente sabe. Os ouvintes encaminham mensagens, elogiam demais o atendimento na Santa Casa de Sorocaba, mas que esses leitos possam ficar livres o quanto antes e que a doença, na verdade, seja extinta, chegue no zero pelo menos, se não extinta. Que a gente possa ter dias melhores, viver dias melhores com relação a essa questão da pandemia do novo coronavírus, né, padre? Sim. Já agradecendo, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço e também termino só falando, André, dos nossos empresários, comerciantes. O comércio sofreu demais. Eu tenho muitos amigos que perderam tudo, que perderam o comércio. Agora, dezembro é uma época muito importante, né? Até o Santuário São Judas Tadeu também tem a sua loja. É um momento para o comércio mais forte, para nós termos um pouquinho de gordura todo ano, para aguentarmos janeiro, que é um recesso, né? Um período de recessão devido à compra de material escolar, IPTU, IPVA, etc, etc. Então, o comércio também está sofrendo demais. Nós temos que ajudar, incentivar compras online. Nós temos que apoiar os empresários, porque a pandemia ela não traz o caos somente para o sistema de saúde, mas também traz o caos para o comércio, para a saúde financeira da cidade e do país. Eu desejo a todos, nessa primeira sexta-feira do mês de dezembro, dia do Sagrado Coração de Jesus, eu desejo a todos vocês que estão me ouvindo a paz, a luz e a bondade do coração de Jesus. Um bom dia a todos.